Pelo contrário, parece que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse princípio de Deus sempre buscar força na fraqueza, glória glória, alegria na tristeza, esse comportamento, eu diria, paradoxal, quase contraditório, é o que está em muitas escrituras, inclusive nessa história que nós lemos. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 4, versículos 1 em diante, na história da multiplicação do azeite dessa viúva, não é? E é uma história conhecida. Essa mulher ficou viúva de um chamado discípulo de profeta. Naquele tempo existia o seminário Ebenezer antigo, era um seminário de profetas. Você pode não acreditar, mas havia escolas de profetas no mundo antigo, e o diretor na época não era o Randy, talvez fosse, não sei, mas na época era o Eliseu que era o diretor, né? E esse aluno, esse seminarista, que eu não sei o nome, alguns dizem que é um tal de Obadias, porque lá no livro do 1 Reis, no capítulo, não o Obadias, o profeta menor, lá no capítulo 18, teve um homem chamado Obadias que conversou com Elias e ele sustentava profetas escondidos. Talvez essa mulher fosse viúva dele, não sei. Alguns acham, José e outros historiadores acham isso, mas o ponto é que esse homem era lá um aluno, um estudante da profecia na escola, no Ebenezer do profeta Eliseu, e aí faleceu e deixou umas dívidas inesperadas. E aí então, pela lei judaica, sim, havia o homem que tinha o direito da dívida podia pegar os filhos como escravos até o próximo período do ano de jubileu. Ia talvez uns 3 anos, ia ser difícil. E a mulher viúva, como é que ela ia ficar sem os filhos, sem qualquer ajuda? Enfim, ela foi falar com o profeta e o profeta falou: o que eu posso fazer? O que você tem em casa? Ah, não tem nada, tem lá um azeite que eu uso para passar nos cotovelos, assim, para tirar aquela coisa da pele ruim, né? Então tá bom, é isso aí. Pega, reúne lá quantos panelas, potes, vasos tiver, e você tranca a porta, você e seus filhos, e vão enchendo. As panelas, quando tiver, põe à parte, vai enchendo. O profeta, acho que está meio estranho, né? Mas tá bom. Ela foi lá, pegou as panelas e começou, e foi enchendo aquele pequeno pote de azeite, e enchia uma panela de 5, 7 litros. O pote era pequenininho, mas ele não parava de jorrar azeite ali, até que passa mais uma. Não, acabou, mãe, não tem mais nenhuma. E o azeite parou. E ela vai e pergunta ao profeta: olha, um monte de azeite lá em casa, e agora? Ah, olha aí, vende, paga a dívida, que é um azeite caro, esse aí é um azeite cosmético, você paga a dívida e os seus filhos podem viver com o resto. Você pode esperar os meninos ficarem um pouco mais fortes para poderem trabalhar, e você vai ter sustento, não é? Essa história, na verdade, lá no livro de Reis, ela está num contexto de uma nação debilitada, uma nação que não segue direito a Deus e tem muita praga, inclusive fome, e falta tudo, falta o importante. Mas Deus está dizendo através do profeta, da história dessa viúva, que Deus vai cuidar. Deus é o Deus dos órfãos, Deus é o Deus das viúvas, Deus é o Deus que dá força, da fraqueza faz força, não é? Da tristeza tira alegria, do mal faz o bem. E por isso, de uma situação triste como a carestia e a falta de temor a Deus, que era o que havia na época, ele iria criar uma nação onde viria o Cristo. E essa história então chega para nós como uma lâmpada de esperança em tempos difíceis. Agora, para nós aqui hoje, em Boa Viagem, estamos estreando nesse culto dos acordadores cedo, sei lá o que é que nós somos, né? Ou malucos, tanto faz, né? A coisa é parecida. Mas
é uma história do crescimento da igreja. O princípio da ação de Deus. Lá no Israel antigo, Deus não mudou. Ele age assim hoje também. A gente pode ver na história dessa senhora, dessa viúva, o que Deus costuma fazer em muitas e muitas vezes. A primeira coisa que eu já falei até em outra ocasião, vocês já ouviram, é o que ocorreu com ela. Para solucionar o problema dela, Deus usa o que temos. Não é isso? Você tem um pouco de milho em casa? Não, não tem milho não. Você tem um pouco de dinheiro lá? Não, não tem dinheiro. Você não tem uma cabra? Não, não tem cabra. Você não tem nada em casa. O profeta não ficou perguntando o que ela não tinha? Porque ela não tinha quase tudo, né? O profeta perguntou, eu vou te ajudar. A partir do que você tem. O que você tem? E aí ela pensou, poxa vida, não tem mantimento, não tem animais, já vendi isso, já vendi aquilo. Só sobrou aquele azeitezinho lá. É isso. Deus começa com o que nós temos. Então aqui em Boa Viagem, pensando nessa multiplicação do nosso trabalho, nesse desenvolvimento, é pensar no que nós temos. Por exemplo, olha o que Deus tem aí no lugar que você está sentado. Imaginou quem está sentado aí? É Ele mesmo que Deus tem, né? Essa pessoa que está aí é quem Deus tem. E essa pessoa, mas é muito pouco, é só um azeitezinho. Você pode até falar com essa falsa humildade ou verdadeira humildade, não sei, não interessa. Deus usa o que temos. Deus trabalha com não o que você vai ser, não o que você seria, mas o que você é. O que você é basta para Deus, é bastante, é suficiente. Assim como aquele pouco de azeite que tinha sobrado num frasquinho da senhora, encheu todos aqueles outros potes da casa. Esta pessoa que está aí no seu lugar, ouvindo essa lição, é um instrumento de Deus para fazer a obra dele e envergonhar as grandes empresas, os grandes capitais, os grandes poderes do mundo, porque Deus, de um restinho de azeite, enche um caminhão pipa, não é? E aí a gente fala, de onde veio isso? Vem de Deus. Deus usa o que nós temos. Eu me lembro até daquela viúva com 2 pequenas moedinhas, dava uns 40 e tantos centavos. Agora que o dinheiro foi desvalorizado, talvez desse R$1, né? Ela deu a oferta maior do que todos. Por quê? Porque era o que ela tinha, como o Ricardo colocou agora há pouco na nossa meditação sobre a oferta, era aquilo que era colocar-se a si mesmo, pensar em como se colocar no serviço de Deus. Deus usa o que nós temos. Então, graças a Deus, aqui em Boa Viagem, nós já temos tudo o que precisamos para essa multiplicação dos cultos. E mais, a segunda coisa que está aqui, que é interessante, é que Deus age na medida da fé. Quanto azeite saiu da casa da viúva aquele dia? Vocês sabem? Quantos litros? Está escrito aí? Aí depende. Os pessimistas acham, só saiu uns 50 litros, né? Ela pegou pouca panela. Os otimistas falam, não, essa viúva era muito esperta, ela encheu uns tonéis, saiu assim, 500 litros, 1000 litros de óleo. Depende da fé do leitor também, né? Da fé no gênero humano. Mas eu acho que essa viúva foi uma viúva de fé. Ela era casada com um homem de fé, um discípulo de profeta, e ela recebeu essa ordem e executou. Se ela tivesse duvidado, o profeta Eliseu tomou muito sol, falou uma besteira para mim, não vou nem fazer, né? Não, ela fez. Então, acredito que o resultado foi grande, mas veja, o milagre parou quando acabaram as panelas, quando acabaram as vasilhas, quando acabaram os potes. Quando ela falou para o filho, passa mais um. Não, mãe, não tem mais nenhum, já enchemos todos. Aí acabou o milagre. A ação de Deus, muitas vezes, é uma ação na medida da nossa fé. Até porque se Deus agir além da nossa fé, a gente não enxerga. Deus faz, a gente não vê. Deus faz, a gente não pega, não aproveita, a gente deixa lá. Então Deus é tão bondoso que Ele fala, quanto que o Álvaro acredita? Então, vou fazer na medida para ele pegar, né? Senão ele perde. Quanto que aquela pessoa aguenta receber? Então eu vou dar na medida do que ele aguenta. Então, a medida da nossa fé é a medida, por exemplo, do espaço que nós providenciamos. É estatístico que um prédio de igreja
atinge a sua lotação com 80% dos assentos tomados. Alguém diz, não, mas a lotação é 100%. Só em ônibus é 100%. Na verdade, no ônibus é um pouco mais de 100%. Já viajou no horário do... Né? Mas é só no horário do ônibus. Não dá para fazer isso aqui, não. Aqui, 80% acabou. 80%, porque fica uma bolsa aqui, é difícil sentar ali. E um domingo ou dois alguém insiste. No terceiro ele não vem mais. E ele não... Então, se nós queremos mais azeite, precisamos de mais vasilhas. Precisamos de mais pessoas que Jesus veio buscar e salvar. Então vamos providenciar o espaço, agir com fé, não é? Pode vir que tem espaço emocional, físico, espiritual, tudo. Deus vai agir na medida da fé. E é por isso que muitas vezes a Bíblia convida a gente para tomar a postura de disponibilizar as coisas. Tinha uma outra viúva lá no tempo do Elias, que ela estava catando uma lenhazinha. O Elias chegou e falou, faz um pãozinho para mim. Ela falou, profeta, por favor, não leve a mal. Estou pegando essa madeirinha aqui, eu tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pãozinho sequinho, vou comer, eu e meu filho vamos morrer, porque acabou a comida. Não dá nem para fazer para o senhor. O profeta falou, vai lá, faz para mim o que eu estou dizendo, você vai ver só. Faz lá. Não vai faltar nem para você, nem para o seu filho. E a viúva ficou sustentada para aquele pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha por mais do que uns 3 anos. E aí, evidentemente, a medida da fé, se você toma o passo de fé, Deus responde. Mas sem pegar e tomar aquele passo que, por exemplo, aquela outra viúva fez, não sairia o resultado. Então, Deus usa o que nós temos, Deus age na medida da fé e, nessa história aqui, Deus opera em segredo. Você viu como é que o milagre aconteceu? Olha lá como é que o profeta disse no versículo 4 que ela devia fazer. Como é que faz? Você, seus filhos e mais quem? Mais ninguém. Fecha a casa. Alguém olhasse para a casa da viúva aquela tarde de calor na Palestina, está fechado. Esse calorão, fecharam as portas, fecharam a janela, está tudo... deve estar dormindo a viúva, né? Nada disso. Estava acontecendo um milagre maravilhoso que nem a física explica. Criação da matéria do nada. Nem nos sóis mais distantes isso acontece. E estava acontecendo dentro do potinho de azeite da viúva. Matéria, átomos surgindo do nada. Alguém diz, mas como isso pode acontecer? Bom, Deus opera em segredo. Deus não faz show da fé, não. Show da fé quem faz é outra pessoa com outro interesse, né? Como dizia, é isso que me faz cantar, ele canta, né? Então é outra coisa. Aqui não. Aqui Deus fez uma coisa para essa viúva e seus filhos. A viúva e o órfão são na Bíblia os típicos das pessoas mais desamparadas, mais sem condições no mundo. E foi para eles que Deus fez. Não foi para os grandes, não foi para o rei, não foi para isso, para aquele, foi para aquelas pessoas. E Deus agiu naquele segredo porque justamente não há interesse divino em fazer com que nós nos distraiamos com a ação dele. É para continuar agindo com fé. É para continuar confiando. Até porque, na maior parte das vezes, Deus age no anonimato. Você chegou aqui hoje. De quantos acidentes você escapou? De quantos assaltantes você foi desviado? Quantas coisas ruins não te aconteceram? Quantos coronavírus desviaram do seu caminho para você chegar aqui? Você nem sabe. Justamente você não sabe. E você nunca vai saber. Porque Deus agiu em segredo. Deus faz as coisas e não fica apresentando a conta não. Senão, se ele hoje no fim de apresentasse a conta, agora te protegi em tal momento, te abençoe, né? Não dá nem para ler a lista. Então, como Deus faz isso sempre age em segredo, aqui nesse caso ele insistiu em fazê-lo e aquela viúva e aqueles filhos dela perceberam essa ação de Deus diante dos olhos deles, mas deixaram para nós a lição que aqui no trabalho de Boa Viagem, Deus vai agir em segredo. Não vai acontecer nenhum grande rufar de tambores, não vai acontecer uma grande coisa de luzes, não.
Mas na simplicidade do que Deus faz, os milagres acontecem. Porque Deus vai usar o que nós temos, vai agir na medida da nossa fé e vai operar em segredo. Eu lembro que quando o Pedro quis ressuscitar a Dorcas para oferecer para as outras viúvas, né? Não sei se a Dorcas era viúva, a Bíblia não diz que ela era viúva não, mas para as outras viúvas da igreja, Pedro tocou todo mundo embora e fez em segredo aquele milagre da ressurreição, né? O segredo é justamente marca registrada da ação do nosso Deus. Nós fazemos as coisas em segredo e Deus também as faz. Em último lugar, além de Deus usar o que temos, Deus agir na medida da fé, Deus operar em segredo, Deus orienta todas as soluções. Não é estranho que quando a mulher conseguiu todo aquele azeite, ela foi e contou ao homem de Deus? Ela teve aquele monte de azeite em casa, em vez de ela tomar a providência, ela falou: profeta, pois não, minha senhora, a senhora voltou, olha, deu certo, estou cheio de azeite em casa, o que eu faço? Vende, paga a tua dívida e ainda o que restar é seu. Mas não era óbvio? Não é óbvio. É fácil, Deus me orienta, eu me dou bem e falo: oh, olha o que eu fiz, como eu sou bom, oh, como você é esperto, parabéns, não é isso? É fácil eu, tendo uma coisa de Deus, me desorientar. Então, toda vez que eu tenho um sucesso, eu volto a Deus e pergunto: e aí, Senhor? E agora? Não, mas não é óbvio, faz aí. Não. A orientação de Deus sempre é necessária. Deus orienta até a solução. Deus orienta no problema, claro. Quando eu tenho problema, eu vou correndo a Deus: Senhor, me ajude aqui, né? Mas quando eu tenho sucesso, eu falo: Senhor, está aqui. É o Senhor que deu. Como é que fazemos agora? E desse jeito, então, essa viúva nos dá um princípio de quando, e eu tenho certeza, quando esse nosso propósito de multiplicar nossos cultos, multiplicar nossas reuniões, quando trouxer novos questionamentos, nós vamos colocar de novo diante de Deus e perguntar a Deus: Senhor, como fazer para resolver isso? Como desenvolver esse trabalho? Mas Deus faz isso, Deus orienta o nosso sucesso de modo que, mesmo na história bíblica, você vê, Deus às vezes faz uma coisa para cuidar de alguém e depois resulta em coisa maior. Por exemplo, Deus cuidou daquela viúva, Noemi, e no cuidado da viúva surgiu uma dinastia que não teve mais fim e que existe até hoje. Então, nesses cuidados divinos, nós aprendemos aquilo que nós vamos aprender para a nossa congregação aqui em Boa Viagem. Então, de fato, Deus cuida das viúvas e dos órfãos. E a ação de Deus lá no Velho Testamento mostrou como Deus é poderoso para superar a descrença, a carestia, e Deus trabalha com aqueles que têm fé, produzindo grande resultado. Agora, para a nossa vida na igreja em Boa Viagem, irmãos, vamos continuar usando o que nós temos. Nós temos essa nossa comunhão, nós temos essa nossa fraternidade, essa nossa irmandade. Vamos usar o que temos para a obra de Deus. E usar com essa responsabilidade grande, né? Com esse cuidado que é o que Deus já nos tem dado. Também vamos fazer estas coisas que Deus está nos pedindo para fazer conforme a palavra dele. Vamos sempre voltar a pedir orientação para ele, agir com essa fé que permite que a palavra encontre novas soluções, e nunca vamos deixar de cuidar, não é? Dessa ação secreta de Deus, porque Deus há de fazer grandes obras por meio do restinho de azeite, de um grão de mostarda, de 5 pães e 2 peixinhos, ou desse ou dessa que está sentado aí onde você está. Que Deus te abençoe. Amém.